Essa é a bendita igreja do Senhor. Igreja bela, adornada, que ainda não consegue imaginar a glória que lhe aguarda. Essa é a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro que está sendo preparada. E hoje, mais uma vez, a igreja será preparada, adornada, enriquecida, ataviada, para se encontrar naquele grande dia, o grande casamento com o noivo, que é Cristo Jesus. E parte dessa ornamentação, ela vem da palavra de Deus. Dessa beleza, desse enriquecimento, vem da palavra do Senhor. E para seguirmos nesse trabalho de embelezamento da igreja, eu gostaria que você abrisse já a sua Bíblia, lá na carta de Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Leremos do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz assim a inerrante, infalível e próspera a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, bendito Senhor, aqui estamos hoje, ó Deus, como igreja, reunidos em Teu nome, convocados por Ti, para sermos alimentados pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, ela dá vida, a Tua palavra traz refrigério, a Tua palavra é que nos renova, a Tua palavra é que refaz o nosso ser, é quem purifica o nosso ser. O próprio Jesus falou para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Essa é a Tua palavra, Senhor, poderosa, eficaz, viva. E nós estamos aqui agora, Senhor, já alimentados por ela. Mas te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor abra, Senhor, este texto para nós, trazendo, Senhor, a clareza do significado de tudo aquilo que Paulo trouxe à igreja de Éfeso, porque nós compreendemos pelo Espírito Santo que as verdades trazidas a Éfeso também são verdades aplicadas a nós, igreja do século 21. A Tua palavra, ela não mudou. Os princípios aqui estabelecidos também são aplicados para a nossa realidade, porque somos a igreja de Cristo.
ela não precisa ser formatada, ela não precisa ser atualizada, porque ela atinge também a nossa realidade nos dias de hoje. Pedimos a Deus que o Senhor venha descortinar a Tua palavra, e que o Senhor também venha descortinar o nosso coração, para que a Tua palavra venha encontrar guarida, e também venha confrontar aquilo que precisa ser confrontado nesta noite. Transforma-nos, ó Deus, conforme o Teu querer, porque esta é a Tua palavra poderosa e nós confiamos na Tua palavra. Se há alguém nessa noite que ainda não confia, Senhor, que o Senhor traga essa confiança sublime, sobrenatural, aplicada pelo Teu Espírito, para que este também confie plenamente na Tua palavra, que é a verdade. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos, Senhor. Sê conosco, sê com este pequeno vaso nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome. Amém. Bom, eu tenho preferências em filmes, mas eu confesso que há tempos eu não olho um bom filme de terror. Acho que a última vez aí que eu assisti, eu comecei a ouvir a casa inteira estralando. Não quis mais. Mas filmes de terror são coisas que trazem temor ao nosso coração, agitam as nossas emoções. Na verdade, elas até prefiguram como que vai ser a nossa semana, de tão graves que eles são. E uma boa história de terror, ela balança até o guerreiro mais ousado. Ela faz sacudir as esperanças. E o texto que nós acabamos de ler é praticamente uma história de terror. Sim, é uma história de terror. Paulo, como eu falei das outras vezes, ele está conversando com a igreja de Éfeso, está ensinando. Ele trouxe toda uma perspectiva da imensurável graça de Deus, do plano salvífico de Deus para o homem. Ele fez com que aquelas pessoas da igreja de Éfeso saíssem da sua zona de trevas, de escuridade, e trouxe até um alto e sublime monte, mostrando a grandeza, o brilho, a eficácia da glória de Deus. Então chegou um momento, nos versículos 13 e 14 do primeiro capítulo, que como se Paulo colocasse a mão nos ombros da igreja de Éfeso e dissesse: essa salvação é de vocês. E aí nos versículos 15 a 23, Paulo, ele praticamente senta num banquinho e faz todos aqueles ouvintes sentarem no banquinho e começa a tentar explicar a grandeza daquilo que Deus havia feito na vida da igreja de Éfeso e na igreja de Cristo. Ele tenta trazer várias palavras mostrando o ato poderoso de Deus. Usou palavras como a palavra energel, a palavra dinamis, usou várias palavras para mostrar que o ato de Deus para salvar a igreja de Cristo foi um ato poderosíssimo. E que esse poder, ele sonda, ele passa pelas artérias da igreja, porque a igreja agora está ligada a Cristo, que é aquele que enche todas as coisas. E a igreja, ela é preenchida por Cristo. Então Paulo, ele mostrou que a igreja agora é algo poderoso porque ela está ligada a Cristo. E ela está tão identificada com Cristo, porque ela passa a ser agora corpo de Cristo. Então agora que Paulo explicou a grandeza desses atos, e agora que Paulo explicou a eficácia dessa salvação, e mostrou que a igreja está emendada, colada, soldada, cicatrizada com o corpo de Cristo, com o Cristo que é o cabeça, Paulo, nesse texto que nós lemos agora do capítulo 2, versículos 1 a 10, ele faz como que um apagar das luzes. Ele levanta do banquinho e está todo mundo sentado nas cadeirinhas, contentes, vibrantes com aquele ato poderosíssimo de Deus, que eles agora pertencem a Cristo, e ele apaga as luzes e começa a contar uma história de terror. Então eu quero trazer uma observação aqui. Em primeiro lugar, o título desse sermão é Vejam a riqueza do amor de Deus. E eu tenho uma observação para trazer aqui no primeiro versículo. Ele vos deu vida. A maioria de vocês tem a Bíblia de vocês traduzida, identificada como a Revista e Atualizada. E a Revista Atualizada, os tradutores, eles colocaram a frase Ele vos deu vida, talvez numa tentativa de trazer uma conexão e tentar apaziguar
o que Paulo estava tentando fazer aqui. Ele vos deu vida, e aí ele começa a falar, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Só que o texto na língua original não tem esse trecho, ele vos deu vida. Uma versão, a nova versão internacional, ela já não traz este, ele vos deu vida. Então, o que Paulo tentou fazer é o seguinte: vocês estão vendo toda essa beleza? Estão vendo toda essa glória? Estão vendo toda essa riqueza? Estão vendo todo esse poder? Pois agora, vamos apagar as luzes e eu vou contar uma história de terror para vocês. É como se alguém estivesse num grande monte, brilhante, com o sol reluzente, e agora ele pega os Efésios e agora vamos descer o morro abaixo, que eu quero mostrar a feiura do vale da sombra e da morte. Então ele começa a contar uma história de terror. Ele diz, ele vos deu vida, descartamos isto, e ele começa a dizer, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo as inclinações da carne de vocês. Ele passa então a descrever a morte. E uma palavra muito forte que tem nesse texto é a palavra necros, da onde vem a palavra necrose. Está falando de morto, está falando de um corpo em putrefação. Por isso que é uma história de terror. Paulo começa a dizer, olha, vocês estavam mortos. A realidade de vocês era totalmente diferente da que vocês estão experimentando agora. O corpo de vocês, tanto espiritual quanto material, estava caminhando para a corrupção, para ser devorado por tudo aquilo que devora um corpo morto. Essa é a realidade. E ele começa a descrever outras coisas como se fossem amarras naquele corpo para que ele não tivesse nenhum tipo de possibilidade para se erguer, para retomar a sua vida. Ele começa a dizer, vocês não somente estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas vocês estavam caminhando segundo o curso do mundo. Vocês não tinham como sair, é como se fosse um grande rio, as correntes do rio estavam levando o corpo de vocês e vocês não tinham como nadar contra a corrente deste rio. Vocês estavam sendo levados, e o nome deste rio é mundo. São os pensamentos, as filosofias, tudo aquilo que é contrário à rebelião contra Deus, vocês estavam sendo levados, não tinham como escapar dessa realidade. A segunda amarra que ele traz para esse corpo é que vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar. Está falando do próprio diabo, de Satanás. Vocês eram induzidos, vocês eram conduzidos, vocês eram marionetes, manipulados pelo diabo. A existência de vocês era apenas para agradar a Satanás. E vocês não tinham como escapar das suas cordas. Vocês eram um Pinóquio, sendo conduzido, levantado, agindo conforme o diabo queria que vocês agissem. E alguns textos trazem essas prerrogativas dessa ação diabólica na vida desses novos cristãos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, mostrando a sua filiação, lá em 1 João capítulo 3, versículo 8. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Em Atos capítulo 26, versículo 18, diz, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Cristo falando para Paulo sobre o seu chamado de pregar o evangelho aos gentios. Ainda em 1 João capítulo 3, versículo 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Ou seja, todos aqueles que não confiavam em Jesus Cristo, que não tinham as suas vidas transformadas por Cristo, eram o quê? Filhos do diabo, sendo manipulados pelo diabo, sendo conduzidos pelo diabo, sendo inspirados e iluminados
por aquele que é o príncipe da potestade do ar. Imagine você tendo seus movimentos conduzidos por alguém externo a você. Imagine você falando coisas que você não gostaria, sendo manipulado por alguém que está fora de você. Essa é uma bela história de terror. Alguém possuído, dominado, inspirado, preenchido, agarrado, arrastado, levado a cabresto, por nada mais, nada menos do que o príncipe da potestade do ar. Essa é a história de terror que Paulo está contando. Vocês não somente faziam a vontade do diabo, vocês andavam segundo as inclinações da carne e dos pensamentos de vocês. Não somente a carne fazia você saciar os desejos dela, mas os seus pensamentos, toda a sua grade de pensamento também te conduzia para satisfazer os desejos da tua carne. E eu acho isso muito impressionante, porque alguns tentam dizer que a salvação da humanidade está na educação, ou a salvação da humanidade está no restabelecimento da cultura. A salvação da humanidade está em dar condições para o ser humano pensar melhor, tomar decisões melhores, mas o que Paulo está dizendo é que até mesmo os nossos pensamentos nos afastam de Deus. Eles não são redentores. Por mais que você receba a instrução, toda a instrução que você receber, se ela não estiver fixada e balizada por Jesus Cristo, ela só te levará à condenação. Por isso que é preciso uma mudança da mente, uma transformação da mente. E todos esses detalhes que Paulo estava dizendo, olha, vocês estavam presos aos vossos delitos e pecados. Vocês estavam sendo conduzidos pelo mundo, vocês estavam agora persuadidos e recebendo a ação do diabo na vida de vocês, e vocês operavam segundo os desejos da carne pecaminosa de vocês e dos pensamentos pecaminosos de vocês. E tudo isso para trazer um grande desfecho, que diz lá no versículo 3, vocês eram naturalmente, por natureza, filhos da ira. E aqui está o grande clímax da história de terror. Porque a palavra terror, ela aparece diversas vezes no Antigo Testamento. E diversas vezes é Deus infundindo terror nos inimigos de Deus. Os filisteus ficavam apavorados. Eles viam um graveto quebrar e eles ficavam apavorados. Os israelitas estão na nossa volta, o que vai acontecer com a gente? E Deus vinha depois dizendo, eu infundi o terror sobre os filisteus, para que eles temam o meu povo. Deus é um Deus que sabe daquilo que nos assusta. Ele sabe os nossos piores temores. E Ele tem a capacidade de ser mais terrível do que viver debaixo do jugo do diabo. Eu não entendo como no nosso evangelicalismo várias pessoas e até vários pastores que são mesquinhos em estudarem a palavra de Deus, que colocam um terror exacerbado sobre o diabo, mas eles esquecem que aquele que pode trazer um grande terror na vida das pessoas é o próprio Deus. O terror que deve ser gerado no nosso coração é o terror de nos encontrarmos diante de Deus sem a graça do nosso Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus falou que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus irado. Não temos homens que têm poder para matar o corpo. Temos antes aquele que tem poder de jogar o corpo e a alma no inferno. Por isso que essa é uma história de terror. Imagine o seguinte. Vocês já passaram diversas vezes, vocês conhecem o famoso rio Tietê, né? Um aroma agradável. Minha sogra conheceu o aroma do rio, né? É
muito gostoso o cheiro, aquela brisa do rio Tietê. Você passa ali na volta, ali no marginal, misericórdia. Quem que deixou aqui o banheiro aberto sem lavar aí por 2 meses, né? O rio Tietê, uma tragédia nacional. Mas agora vocês imaginem o seguinte, encontraram um corpo no rio Tietê, um cadáver. E esse cadáver eles puxaram para fora, e ele estava num alto teor de decomposição. Mas não existiam só particularidades daquele cadáver. Todas as impurezas do rio haviam sido absorvidas pelo corpo do cadáver. É exatamente o que Paulo está descrevendo. Vocês não somente eram mortos, mas vocês absorveram toda a sujidade do mundo. Vocês absorveram todas as toxinas que existem no mundo. Essa é a situação horrorosa de vocês. Amados, e agora Paulo, depois de ter descido o nível, ter apagado as luzes, ter mostrado a realidade, mostrado para a igreja de Éfeso que eles deveriam considerar o passado deles, ele passa então a expor sobre a grandeza do plano de Deus na vida deles. E uma das coisas que nós precisamos trazer aqui no nosso coração é que eu e você precisamos considerar, sim, não os pecados que nós já confessamos no passado e ficar preso a eles como se Deus não tivesse perdoado, mas considerarmos quem nós éramos antes de sermos salvos pela graça. Quem você era antes? Você era um cadáver. Você era alguém que estava seguindo o curso do rio Tietê. Você era alguém que estava absorvendo todas as toxinas do rio. Não havia chance para você. O que restava era apenas o chorume. E até mesmo os seus restos mortais iriam desaparecer por toda a eternidade. E nós precisamos trazer esse conceito, porque quando nós pensamos a respeito da nossa condição antes de Cristo, fica muito mais avultada, grandiosa, a obra que Cristo fez na nossa vida. E aí quando nós lemos nas Escrituras que Cristo foi humilhado, descendo às regiões inferiores da terra, descendo a este mundo, a esta realidade, nós conseguimos entender que Cristo teve que sujar as mãos dele sim, com a coisa mais putrefa que existe, para que eu e você fôssemos salvos. É como se Cristo entrasse no Tietê, pegasse aquele corpo em decomposição, colocasse ali na marginal, em cima de uma maca, fizesse respiração boca a boca, desse um choque no coração dele e fizesse ele voltar à vida. Mas para que tudo isso ocorresse, Cristo precisou sujar as suas mãos. Então, Paulo, ele passa a mostrar agora o que Cristo fez. E ele mostra que nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, notem a condição de vocês agora, notem o que Deus fez e vocês entenderão que a misericórdia do Senhor de fato foi rica. Por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, necrosados, abandonados num rio de trevas, em nossos delitos, em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça, não por causa de vocês, mas pela graça abundante, é que vocês foram salvos. O curso natural da minha e da tua vida era continuar dentro do rio necrosado. O curso natural da minha e da tua existência era continuarmos no mesmo estado de putrefação, envolvidos por toda a toxina deste mundo. Mas é pela graça. Alguém sujou as mãos para que eu e você fôssemos retirados dessa realidade suja, tóxica e vil. E diz o versículo 6, e juntamente com ele quem? Com Cristo Jesus, Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que o versículo 5 vai falar que Jesus Cristo, Ele nos deu vida. E nós precisamos parar para pensar o que é vida. O que é vida? Bom, olhando o estado em que estávamos antes, necrosados,
sem respiração, com tudo parado, tudo putrefando, nós podemos ter uma dimensão do que é vida. Mas em João capítulo 3, versículo 36, um texto bem conhecido, ele vai trazer essa realidade do que é vida. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E todavia, aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ele compara a vida, e para entendamos o que é vida, nós precisamos comparar o contrário. Ele fala sobre rebelião. Se o contrário de vida é rebelião, então vida quer dizer comunhão. Então vida eterna não é somente viver para sempre. Vida eterna é viver num estado perene, constante de comunhão com Deus. E nós vamos ver quais são esses estágios dessa comunhão com Deus, e por quanto tempo essa comunhão durará, e quais serão os efeitos dessa comunhão na nossa vida. Então, vida não é somente viver para sempre, porque até mesmo os ímpios viverão para sempre. Só que eles receberão o fruto da sua rebeldia. Nós receberemos os frutos de uma vida em comunhão com Deus por toda a eternidade. Ele não somente diz isso, mas ele também fala que nós somos ressuscitados, fomos ressuscitados com Cristo. E quando nós falamos de ressurreição, nós temos aquela tendência de separarmos a vida de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão. Nós temos esse costume. Isso pode trazer sérios problemas, porque nós podemos ser levados a pensar que a morte é mais importante do que a ressurreição, e não é. Ou que a ascensão de Cristo é mais importante do que a vida de Cristo, e não é. Porque é tudo um único ato. É um ato salvífico. E nesse ato salvífico está incluído a vida de Jesus, a humilhação de Jesus neste mundo, a sua morte na cruz do Calvário, a sua ressurreição e a sua ascensão. Porque são os 4 estágios que a igreja passa. A vida da igreja neste mundo, a sua morte que aconteceu lá no Calvário, lá em Cristo Jesus, ou seja, Cristo foi morto na cruz do Calvário, é como se ele morresse com um documento com todos os nomes daqueles que seriam mortos em Cristo Jesus. Então eu e você estávamos lá na cruz de Cristo, sendo mortos juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscita dos mortos, ele traz aquele mesmo documento mostrando que toda a igreja, todos os eleitos estão ressuscitando com Cristo. E quando Cristo ascende aos céus, ele leva esse documento com ele, mostrando que todos nós também ascenderemos para estarmos junto com Cristo. Então, quando nós falamos de ressurreição, nós também estamos falando de morte. Quando nós falamos de morte, nós também estamos levando em conta toda a vida de Jesus Cristo, bem como a sua ressurreição e a sua ascensão. E quando falamos de ascensão, nós estamos falando dos 3 primeiros estágios da vida de Cristo. Da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Porque em tudo isso Deus nos fez participar da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. E tudo isso é um ato único, porque tudo que Cristo recebeu, nós também receberemos. O texto diz mais. O versículo 7 é o ápice. Paulo contou toda a grandeza do plano salvífico. Paulo explicou, tentou usar as palavras para falar das verdades inefáveis a respeito do poder de Deus operado através de Cristo Jesus. Paulo agora contou uma história de terror, mas ele acende as luzes novamente. Olha para a igreja de Éfeso e diz assim, ó, eu assustei vocês, né? A coisa estava feia, né? Mas espera aí, vamos sair dessa sala escura e vamos subir a montanha. E ele começa a subir a montanha daquilo que Deus preparou para a sua igreja. E o ápice, o topo da montanha é os versículos 5 e 6. E o versículo 7 é a grande paisagem que a igreja começa a enxergar a respeito daquilo que Paulo estava falando. E a grande paisagem que Paulo está mostrando é que tudo isso que Deus fez por meio de Cristo é para quê?
é para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É para mostrar. O que Paulo está falando é o seguinte: eu tentei mostrar, vocês entenderam até então, mas o que Deus quer fazer ainda é mostrar. Ele quer que vocês vejam. Ele quer que vocês contemplem. E este contemplar aqui que Paulo está falando a respeito daquilo que Deus quer revelar à igreja, é algo grandioso, é algo supremo, é algo superabundante, é algo que não tem teto, que não tem fim. É como se alguém fosse abrir um presente e sempre ficasse admirado com aquele presente. Você já experimentou algumas coisas assim, mas você vê que quando você encontra algo precioso demais para a tua vida, você vê que aquilo ali, quando passa o tempo, fica banal. Por exemplo, vou comprar um carro zero. Você vai lá na concessionária, namora aquele carro, motor 2.0, câmbio automático, beleza, esse carro que eu quero, mas quando você vê ele na garagem, eu não acredito, esse carro é meu, parceladinho, mas é meu. Mas depois de 2 ou 3 meses, vira uma coisa banal. É apenas um carro. Ou quando você vai para um lindo lugar, vê uma linda paisagem, você fica extasiado com aquela paisagem. Que coisa linda! Mas passou 2 ou 3 dias, virou banal. Esses dias eu chamei a Melissa. Melissa, vem aqui para a sacada, olhar a lua. Olha que linda. A Melissa olhou. Ah, pai, é só uma lua velha. Porque essas coisas se tornam banais com o tempo. A gente se acostuma com aquilo que é belo. A gente se acostuma com aquilo que foi difícil para nós. É essa a realidade. Mas o que o texto está querendo dizer aqui no versículo 7 é que as riquezas que Deus vai nos revelar, vai nos mostrar nos séculos vindouros, elas não vão se tornar banais. Você vai ver e continuar extasiado. Você vai dizer manhã após manhã, eu não acredito que eu estou aqui. Você vai abrir os olhos e ver a realidade eterna. Eu não acredito que eu estou nesse lugar. Passará uma eternidade, outra eternidade, e Cristo vai continuar revelando as grandezas de Deus, porque você vai conhecendo, vai interpretando, Cristo vai abrindo as outras caixas da glória de Deus, vai te mostrando, e você vai ver que eu não acredito que eu estou nesse lugar. É inevitável compreendermos isto, que Deus nos dará da eternidade, porque nós precisamos de uma eternidade para conhecer a glória de Deus. E isso, já pensou nisso? Que você vai precisar da eternidade para conhecer a riqueza e a glória de Deus? Isso não vai se tornar banal. E toda a base desse eterno presente que será aberto continuamente na eternidade, sendo revelado para mim e para você na eternidade, toda a base é Cristo. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amados, a história de terror, se você é crente no Senhor, já passou. O massacre da Serra Elétrica que você vivia antes, já passou. Os terrores que este mundo poderia fazer, provocar no teu coração, já passaram. Nada mais pode nos amedrontar, porque o fim já está decretado. Se você crê no Senhor Jesus, a tua vida não é mais uma vida de terror, mas é uma vida de constantes dádivas sendo abertas, reveladas, mostradas para que você fique cada vez mais admirado com aquilo que Cristo tem para você. Você não precisa mais se ocupar em ficar assombrado com este mundo. Você não precisa mais se ocupar em ficar apavorado com política.
com redes sociais, com guerras. Você não precisa mais atemorizar teu coração, porque a tua história de terror já passou. Pela graça sois salvos. O que resta para mim e para você é somente dádivas, é glória eterna, é revelações em Cristo Jesus. É o abrir das caixas dos presentes da eternidade. É experimentar daquilo que nunca mais se tornará banal para mim e para você. É ficar 100% realizado. Às vezes a gente tem aquela sensação, eu não me sinto pleno na minha carreira, eu não me sinto completo no meu trabalho, eu não me sinto que eu estou fazendo a vontade de Deus na faculdade que eu estou fazendo, mas no novo céu e na nova terra. Nessa bênção que o Senhor vai nos entregar dia após dia, de eternidade em eternidade, nós nos sentiremos plenos, preenchidos, realizados. Enfim, eu estou fazendo algo pelo qual o Senhor me constituiu. Enfim, eu estou trabalhando em algo pelo qual eu fui criado. É prazer, é contentamento pleno, é viver sempre admirado. Você e eu temos que olhar para esta realidade como se fosse aquele adolescente que vai para a casa do amigo no final de semana. Sabe? O que ele faz? Ele pega a mochilinha dele, coloca uma bermuda, 2 cuecas, né? Aquela coisa toda, desodorante, sabonete. Sabonete está na casa do amigo, toalha está na casa do amigo. E ele vai e fica no final de semana. Se passa os dias, às vezes ele vira do lado avesso a cueca, né? Mas fica daquele jeito. Né? Mas ele fica lá. Só que ele está lá na casa do amigo, sabendo que ali não é o lugar dele. Que ali não é a casa dele. Porque todas as coisas dele, todas as suas roupas, a sua cama bonitinha, que o corpo dele já ficou ali, fica bem acomodadinha, aquela cama lá com todas as ondinhas que ele gosta, as suas toalhas, o seu alimento, a sua geladeira, o carro do pai, a atenção da mãe, ou o carro da mãe, o seu teto, o seu quarto, a sua bagunça, tudo aquilo que é dele, sabe que está na casa do pai. Na casa do pai, ele abre a geladeira a hora que ele quiser. Na casa do amigo, não. Senão a mãe do amigo, volta para tua casa aí que já deu teu tempo aqui. É ou não é? Quem vai dormir na casa dos outros é assim, né? Você sabe que pode usar o banheiro à vontade, sabe que pode ficar no sofá da sala à vontade. Por quê? Porque é a casa do pai. E nós temos que ver este mundo como se estivéssemos no final de semana na casa do amigo. Eu estou aqui com a minha mochilinha, 1, 2 cuequinhas, mas é passageiro. Porque tudo que é meu está na casa dos meus pais. E lá eu fico à vontade, e lá eu me alegro, e lá eu como o que eu quiser, eu durmo a hora que eu quiser. Entre aspas, né? Tem regras. Mas lá eu tenho o meu jeito. Saiba que você está apenas um final de semana neste mundo. Você não foi feito para ficar neste mundo. Digo, nesta realidade. Você está de passagem. Porque o que Deus tem para ti e para mim é algo que vai ser revelado dia após dia e que nos trará surpresas e nos fará nos sentirmos totalmente realizados e preenchidos. Agora, o terceiro passo, a terceira verdade que esse texto nos mostra, se encontra nos versículos 8 a 10, que é como que tudo isso é realizado. Nós recebemos ali nos versículos 1 a 3, nós percebemos que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nos versículos 4 a 7, nós vemos o grande e imensurável amor de Deus por nos ressuscitar em Cristo Jesus. E nos versículos 8 a 10, nós vemos que tudo isso é um grande presente. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E a palavra dom aqui, ela pode ser traduzida como presente e dádiva. Não é um objeto que eu e você podemos comprar. Não é algo que eu e você podemos conquistar. Não é algo que eu e você podemos adquirir pelo nosso empenho, pelo nosso suor, pelos nossos esforços. Não. É presente. Várias pessoas estavam lá, seguindo o curso do rio, mortas, vários corpos em decomposição. Cristo olhou, levantou os olhos, o Pai olhou, levantou os olhos e disse: é aquele lá da ponta que eu quero. É aquele outro lá da ponta que eu quero. É aquele outro lá da ponta que eu quero. O restante,
vou deixar seguir o curso natural que eles estão seguindo. Então é como se existisse uma grande multidão diante do Senhor, e ele com os olhos baixos, olhando para um livro, e de repente ele levanta os olhos e fita para você. Tu é meu. Tu é minha. Tu é meu. É pela graça. É dom. É dádiva. É presente. Então você que crê no Senhor Jesus, você tem que entender que você foi agraciado. E isso tem que nos fazer acordarmos no meio da madrugada para molharmos o nosso travesseiro com lágrimas. Porque não depende da santidade do Guilherme. Se dependesse, misericórdia. Não depende da santidade da Patrícia. Se dependesse. É fora. Não depende da santidade do Daniel. De todos nós. Não depende da nossa santidade. E nós temos que ter essa concepção, amados, porque muitos tentam sufocar esta verdade de que nós somos pecadores. Esses dias, a minha esposa recomendou a Alice. Alice, nós vamos para o shopping. E tu vai me obedecer. Se tu fizer birra, se tu fizer qualquer coisa contrária, tu não vai brincar nos brinquedos do shopping. O que a Alice fez? Ela baixou a cabeça e disse sim, mãe? Não, ela começou a chorar. Porque é algo simples. Ela sabe que, dependendo do poder dela, ela não tem capacidade para obedecer. É simples. E por que isso não é simples para nós? Por que muitos acham que a salvação é por meio da minha obediência? Ou por meio das obras? Ou por meio dos mandamentos que eu consigo obedecer diante de Deus? Não são. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e precisou a ação externa de alguém para transformar a nosso estado de morte em vida. Nós precisamos e dependemos de Cristo. Não é da força do meu braço, não é do quanto eu consigo obedecer à lei de Deus. Aliás, a lei só mostra que eu não consigo obedecer. A lei é um testemunho para o meu coração. Olha, Guilherme, tu é um sem vergonha. Tu não consegue me obedecer. Mas quando Cristo olha para ela, tu cumpre todos os requisitos. E é por isso que ele morre no nosso lugar. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E vejam que tem uma expressão aqui, que traz confusão entre alguns evangélicos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E isto, o que é isto? Isto o quê? O que não vem de vós? Não vem de vós a salvação ou não vem de vós a fé? O que não vem de vós? E aí alguns interpretam o seguinte, que a salvação não vem de vós, por isso que nós precisamos ter fé, porque nós somos salvos por causa da fé. E não é bem assim. Dentro do texto grego, a palavra aqui que é traduzida como isto, ela é uma palavra que ela é neutra. Por que ela é neutra? Porque a palavra fé é uma palavra feminina e a palavra salvação é uma palavra masculina. Então, para tentar abarcar esses dois termos, Paulo escreveu "e isto" de forma neutra, para que ele abarcasse tanto a fé quanto fé feminina, quanto salvação masculina. Por isso que ela é neutra. Se fosse somente a fé, que não vem de vós, é dom de Deus, isso teria que ser feminino, para poder combinar com a palavra fé. Se fosse somente salvação, isso deveria ser masculino, para poder combinar com a palavra salvação. Como uma é masculina e a outra é feminina, ele colocou uma palavra neutra para absorver os dois termos. Então, o que nós podemos dizer que tanto a salvação quanto a fé são dom de Deus. E o que é fé? A fé é crer naquilo que não se vê. Ótima definição, mas o Antigo Testamento traz uma definição bem mais clara para nós. Fé
é confiança. No Antigo Testamento é confiança. Esses dias um missionário que estava entre os índios, ele estava traduzindo a Bíblia para a língua local. E aí ele chegou no texto que tinha a palavra fé, e ele não conseguia uma palavra dentro da linguagem dos indígenas que conseguisse abarcar o conceito da fé. E ele orou ao Senhor, Senhor, eu não sei como traduzir isso de uma forma que fique clara para os índios dessa aldeia. E aí, de repente, um índio entrou ali na sua casa, e aí ele chegou dizendo, estou tão cansado, e ele viu uma cadeira lá, e ele se sentou, e ele usou uma palavra que, traduzindo para nós, seria assim, eu joguei todo o meu peso sobre essa cadeira. E aí ele, essa palavra é perfeita. Porque fé é você jogar todo o teu peso sobre uma coisa, confiando que ela não vai quebrar. Então, fé é você confiar plenamente na obra de Cristo, colocando toda a tua existência apoiada sobre ela, confiando que ela nunca vai quebrar. E você consegue confiar nessas verdades? Se você consegue confiar nessas novidades, nessas verdades trazidas por Cristo, então você consegue olhar para este mundo que está na tua volta e não mais confiar nele, não mais amá-lo, mas sim olhar para a eternidade. Você consegue chegar na sua casa e dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu verdades eternas pela qual eu posso confiar. Você consegue começar a tua semana dizendo, Senhor, nessa semana eu quero pensar mais nas coisas que são lá do alto e muito menos nas coisas que são aqui dessa terra. Eu quero resolver os problemas que tem, sim, eu sou chamado para resolver problemas, mas eu quero que a minha perspectiva, que o meu coração venha a se alegrar com aquilo que é eterno. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso, salvação e fé, não vem de vós, é dom de Deus. Se você confia, você foi agraciado por Deus. E no versículo 9 vai dizer que não é por obras para que ninguém se glorie. E no versículo 10 diz que pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura, já estou caminhando para a conclusão, é a palavra poema. E vários traduziam como que nós somos o poema, né? O poema escrito de Deus. Mas, na verdade, a palavra feitura, a palavra poema, ela é traduzida para representar o trabalho manual, o trabalho que é feito através das mãos, o trabalho de um artesão. Ou seja, quando Paulo utilizou essa palavra dizendo que nós somos feitura dele, ele está mostrando Deus como um artesão, pegando aquela massa velha, massa corrompida, aquele vaso quebrado, modelando para algo que viesse a ser valorizado pelo Criador. O grande artesão, o Cristo ressurreto, o Deus Todo-Poderoso, ele colocou as mãos sobre você e fez de você a feitura, o artesanado, a obra da beleza do Senhor. Diz mais, nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E há 3 momentos que esse texto que nós lemos aqui trazem para nós. Nos versículos 5, 6, mostram a respeito de um momento em que nós estávamos com Cristo sendo ressuscitados. No versículo 10, mostra no momento em que foi decretado a nossa criação. E lá nos tempos eternos, nós já havíamos sido criados em Cristo Jesus. E todo o texto vai mostrar a aplicação de um terceiro momento, que a partir de agora, eu sei que eu não somente fui criado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, mas que também fui ressuscitado com Cristo na cruz e que essa salvação pertence a mim a partir de agora. Você consegue descansar nessa verdade? Ou você consegue ver os frutos dessa verdade na tua vida? Desta obra do Espírito Santo? 1 João 3,9 diz, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vocês
Se apavoraram com a história de terror da vida de vocês? Pouquinho. Eu quero te dizer que há um momento da história que vai chegar até nós. Capítulo 21 do Evangelho de Lucas. E eu quero encerrar com esse texto. Do versículo 25 até o versículo 28. Mostra que esta história de terror, ela piorará para alguns. Mas para nós, o povo eleito do Senhor, o final será feliz. Versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, para os crentes, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas, o que nós devemos fazer? Nos apavorarmos com este mundo? Que vai ser acometido pelo terror dos céus? Não. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Você não tem mais motivo para ter medo do que vai acontecer com este mundo. Estão falando de uma nova pandemia, o que eu faço? Não tenha medo. A Bíblia já diz que esse mundo será cometido por terrores. Mas quando virmos essas coisas, erguei a cabeça, exultai e alegrai, porque a vossa redenção se aproxima. Eu quero convidar a equipe de louvor para trazer um pouco mais essa verdade de forma cantada. Que eu e você venhamos a meditarmos na letra dessa canção sobre a grandiosidade do amor de Deus. Não é mais uma história, um filme de terror, mas é um romance que fala de amor, que fala de cuidado, que fala de entrega, que fala de transformação. Não é mais a história de alguém que está tentando fazer com que a nossa realidade não seja transformada ou que venhamos a